Enfim, não deu certo como eu queria, fui cansando, porque foi muito trabalho mesmo, sabe? Postar um vídeo por semana como os que eu fazia, eu sozinho na teoria, assim, minha família sempre me apoiou, mas era eu que gravava, eu que editava, eu que postava, divulgava, é trampo. Então eu cansei, e aí eu cheguei a adoecer. Adoeci mesmo, mentalmente, entendeu? Assim, e eu nem acreditava muito nessas doenças mentais, não, porque até você ter uma doença mental dessa, eu acho que a gente ainda fica um pouco meio, será que isso é real mesmo, né? A pessoa falava, hoje em dia eu acho que já não é tanto um tabu. Hoje as pessoas falam mais disso, né? Mas há 10 anos atrás, 8 anos atrás, pô. E eu acho também, que é um achismo mesmo, que as pessoas aceitam mais porque eu acho que tem mais gente doente, entendeu? Também, essa era que a gente vive é tudo muito rápido e tal. E você acha que tinha também um preconceito por você ser crente? Porque eu recebi aqui o Ismael Sobrinho outro dia, que a gente falou, né, Roger? O crente tem depressão também, pô. Não é coisa do capeta, não. É do ser humano, pô. Não, é biológico, né? É biológico, coisa da mente, você tem que tratar. Você tem que ter sua fé, mas também pode ter o tratamento médico, né, disso. Sim. E quem tiver e quem passar por isso, procura ajuda. É importante não se sentir sozinho, né, Sim, cara? Eu acho que até isso está sendo quebrado. Exato, igrejas também. Ainda existem igrejas muito tradicionais que acreditam que quem é crente não tem depressão. A fé, ela ajuda você a sair, mas ajuda. Tem que ter mais alguma coisinha. Às vezes só a fé ajuda. Às vezes só o remédio vai ajudar. No meu caso, eu precisei dos dois. Eu usei remédio, a fé, o amor da família, tudo isso. E então, aí eu cheguei a adoecer. Mas não foi só isso também, foi com meus 30 anos de idade, quando eu tinha 30 anos, eu fiquei bem mal, assim, foi 2017 para 2018 ali mais ou menos, fiquei bem mal. Eu gripei também, a gente tá falando de gripe aqui agora, eu gripei também, e aí juntou os dois. E eu tava muito triste, sabe? Muito triste, porque eu não conseguia alcançar nada na minha vida. Eu tinha 30 anos. Eles falam a famosa crise dos 30. Aquelas é porque a gente, cara, a gente fica querendo que... A gente tem muitos sonhos, né, cara? Sim. E muitos projetos. Então a gente faz sempre na melhor das hipóteses que dê certo. Quando você vê que talvez não tá dando certo aquilo que você visualizou, que você sonhou, vai dando esse desespero, cara. E aí, o que vai ser de mim, né? Sim, é comum. E, enfim, foram vários complexos que me fizeram chegar nessa crise. E aí, eu adoeci, não queria ir no médico, não, tô bem, mas por causa da gripe. Até que, um dia de madrugada, eu acordei com minha mãe me levantando. Eu moro com meus pais, né? Eu cuido deles, eles cuidam de mim hoje, né? Porque meus pais são idosos. Minha mãe me levantando no banheiro, filho, você caiu. Eu fui fazer xixi no banheiro, desmaiei. Mas não foi nada, tipo... Foi porque algum médico explicou, cara, isso acontece muito com pessoa idosa. Que a pessoa às vezes faz força, e ela tá deitada, ela fica em pé, faz uma força e o seu corpo fala assim, não tá indo sangue pra cabeça, eu vou te deitar. Força demasiada. Isso, e eu tava com bronquite, com ansiedade, eu não sabia da ansiedade. Aí eu resolvi ir no médico, entendeu? Nessa que eu fui em vários médicos e todos falavam, colocavam o medidor de saturação, fazia exame, falava assim, não tem nada, isso parece uma crise de ansiedade, ou raiva que dava, porque eu não acreditava tanto. E até que um dia eu resolvi pagar uma consulta, eu não tinha plano, mas eu resolvi não, meu irmão pagou uma consulta pra mim, Juninho, e o médico estava me atendendo, estava no mesmo caminho, parece uma crise de ansiedade e tal, o médico fez um exame bem, e aí eu falei, cara, eu tô com vontade de chorar toda hora. Eu percebi dentro do consultório, aí ele já levantou o olho assim, aí ele prescreveu um remédio controlado, pra ansiedade. Só que eu trabalhei 6 anos na farmácia. Dos meus 18 até os 25, mais ou menos. 6 anos. Eu tinha um preconceito com remédio controlado. Por quê? A tarja preta. Tem pessoas que às vezes iam lá e compravam normal, mas tinham pessoas que iam lá comprar, que eu atendia, que a pessoa estava dopada. Ela precisa mesmo. E ok, tudo ok. Mas eu ficava assim, eu vou ficar assim. Eu não queria tomar remédio. É o preconceito, né, cara? Preconceito. Mas de ter feito, eu tomei esse primeiro remédio e não fez bem. Porque no primeiro choque, alguns remédios fazem isso. Você tem que continuar tomando até o seu organismo se adaptar. E aí eu parei com ele sozinho, foi uma loucura. Mas assim, eu gosto de falar que quando você tá fazendo as coisas com boa intenção, eu vou usar boa intenção, mas assim, com foco de glorificar a Deus, de honrar a Deus, de fazer o bem, as coisas parecem que elas se encaminham. Deus, ele, na hora certa, ele te encaminha, colocam pessoas na sua vida. E aí o meu cunhado, ele fez uma consulta com um médico aqui de BH, o Dr. Felipe Prado. Eu faço questão de sempre citar ele, porque
Cara, eu nunca conheci um médico igual ele, assim, cara. Humano igual ele. Um cara que... Ele me ajudou muito, ele me ajudou muito. A primeira coisa que eu cheguei no consultório, minha irmã falou pra ele, ó, meu irmão tá passando por isso, por isso, por isso. Ele é cardiologista. Ele é cardiologista, clínico e nutrólogo hoje. Mas, cardiologista, o que vai me atender? Minha irmã, o meu cunhado indicou ele, por causa da situação que eu tava, por causa da forma como ele foi atendido. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira pergunta dele: vamos lá, Lucas, antes de eu te atender, você se considera uma pessoa feliz ou triste? O que esse cara tá me perguntando isso? E aí a gente conversou, contei da minha vida, ele contou da vida dele, tava passando por problemas. No final das contas, ele passou remédio também, falou: Lucas, eu acho que você precisa tomar um remédio, você vai tomar esse, assim, ele não vai te fazer sentir bem de primeiro momento. No final das contas, eu melhorei bastante com os remédios, então assim, eu busquei mais a Deus também, dei aquela acordada na vida, sabe? Realmente eu achei que o canal do YouTube, a internet era tudo pra mim. Não, tem muita coisa ao meu redor, nossos olhos se abrem, né? Tem pessoas comigo. Eu me vi numa época de crise com 32 anos, 31 anos, deitado no colo da minha mãe, chamando ela. Eu lembro de chamar ela assim: mãe, vem cá. Aí levei ela pro quarto assim, senta aqui. Aí ela sentou, eu deitei no colo dele e falei assim: eu só preciso chorar. Cara, só preciso chorar. Eu nunca imaginei que eu, com essa idade, ia fazer isso. Eu achei que eu ia estar totalmente equilibrado na minha vida, né? Não. A vida me pegou aí. Mas é isso, cara. O mais engraçado da vida, ô Lucas, é que você tem a sua história, eu tenho a minha, o Roger a dele, o Biel a dele, todo mundo tá assistindo a gente aqui e não tem uma receita de bolo, não, tá? Tem não. Cada um faz o seu no seu momento, cara. Isso é verdade. E a gente tem que ter muita humildade de, quando tiver num momento de dificuldade, reconhecer e procurar uma ajuda. Sim. E você teve muita humildade de reconhecer isso, cara, assim. Que legal, bicho.